você tem a banalização dos dons, que é a galera aí do The King of Power, The Power. Né? Não. É assim. Ali não é dom. Não defenda. Ali não tem nada a ver de dom. Ali não foi dom. Foi imitação barata de dom. Não é dom. Of the King, the Power não é línguas estranhas. Foi sugestionado como se fosse. Não, ali então, é um dialeto, é um idioma. É um Deus idioma. não sabe nem falar inglês. Seria. Então. É um idioma. Deus é a Não, definição mais formal de pentecostalismo é que pentecostalismo é um retorno às raízes da igreja. É voltar a acreditar que o Deus que fez em Atos faz hoje. É voltar a acreditar que o Deus que operou lá ainda é o mesmo. De maneira que tudo que os discípulos vivenciaram, tudo o que os discípulos vivenciaram em Atos, ainda Deus pode fazer na igreja. Ainda está disponível para a igreja. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, as manifestações do Espírito Santo que se iniciaram em Atos, eles não terminaram. Está disponível para a igreja hoje. Continua, então pode ser de fato correlacionado a festa de Pentecostes com o Espírito Santo. Sim, sim. Foi o dia que foi a inauguração e a simbologia que vem em Pentecostes é uma simbologia que se aplica a toda a realidade da igreja. Mas hoje há uma deturpação no pentecostalismo, né? Há uma deturpação muito grande. As pessoas veem qualquer movimento estranho, associam aquilo ao pentecostalismo. E até fala, isso são os pentecostais. Mas há tipos de pentecostalismo, não é? É por isso que nós chamamos de pentecostes ou pentecostalismos. A gente sempre pluraliza e não singulariza. Quais tipos de pentecostalismos nós temos? É que, na verdade, assim, o Brasil ele sofreu alterações teológicas e alterações de visão ao longo do tempo. Quando, no início do século, o pentecostalismo chegou no Brasil, o Pentecostes se manifestou aqui, a pregação, em suma, era você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, porque você vai ser uma testemunha mais eficaz de Cristo. Então, a princípio, a pregação era um poder para ser testemunha. Depois, na sequência, veio um movimento no Brasil chamado movimento de cura. E o que era o movimento de cura? A ênfase começou, busque o Espírito Santo para que você seja uma testemunha eficaz na operação de milagres. Então, era bom, ótimo, muita gente foi curada. Aspecto ruim é que muita gente vinha para ser curada, foi curada, vai embora, não volta mais. Aí o tempo foi passando, surge um movimento no Brasil chamado movimento carismático, que começa a enfatizar demais os dons, em especial os dons de revelação. Então, a revelação do nome, do CPF, do RG, já nasceu naquela época. E, na sequência, vem o neopentecostalismo, que é trazido para o Brasil por um pastor americano, né, chamado, acho que é Robert McAllister, que a partir dele começa o neopentecostalismo. E o neopentecostalismo ele traz as bandeiras que em solo americano eram levantadas. Então, ele levanta no Brasil um tipo de igreja que ela é atrativa a todos os públicos. Então, você é um homem de negócio, a gente vai criar um ambiente aqui que te arremete a um ambiente de negócios. Você é místico? Fica tranquilo, a gente tem aqui a rosa ungida também, a gente tem aqui o sal grosso. Então, a gente vai misturar tudo isso, fazer um sincretismo e vamos chamar isso aqui de fé. Depois desse movimento, veio o movimento da teologia da prosperidade, que nada contra a prosperidade, em absoluto, mas o problema da teologia da prosperidade é que a teologia da prosperidade ensina que se você não tem dinheiro, Deus não está com você. E eu gosto da frase de um teólogo russo chamado Miroslav Volf, que ele diz o seguinte: o reino de Deus entra no mundo frequentemente, não pela porta principal da mansão do rico, mas pela porta do fundo da choupana do pobre. O que ele está dizendo? Nem sempre quando Deus quer fazer uma obra, Deus procura os bairros mais nobres da cidade. Nem sempre Deus vai lá, atravessa os jardins, sobe a escadaria, vai naquela cama gigantesca e diz, madame, levanta para a gente conversar. Não, às vezes Deus vai na favela. Deus atravessa aquela porta de madeira, Deus vai naquela cama que está sustentada com um tijolo embaixo. Ele diz para aquela mulherzinha humilde, levanta que eu vou te revelar a minha glória. Por quê? Porque a riqueza física humana não está relacionada com a presença de Deus dessa maneira. Então, a teologia da prosperidade, ela deturpa a fé nesse sentido. E, por último, a gente vive atualmente aí a chamada teologia coach, né? Que é o pessoal que vem para a igreja e pegou toda uma linguagem que é criada para o ramo empresarial, de motivação lá, e inseriu no púlpito. E aí a gente está com coaches no altar, com uma pontinha de teologia, tentando ensinar a igreja. Por isso, a igreja precisa voltar às raízes de Pentecostes. Voltar à raiz de Pentecostes. Mas o que de fato é Pentecostes? Pentecoste é a crença absoluta de que o que a igreja precisa de fato é poder espiritual para testemunhar a Cristo, independente de qualquer circunstância que ela esteja vivendo nessa terra. Se a circunstância é adversa, Cristo é a solução. Se a circunstância é de prosperidade, Cristo é o caminho.
Então, é o poder para ser testemunhas. É o que a igreja precisa. Pentecoste não é poder político se manifestando na igreja. Pentecoste não é a força do braço humano se estabelecendo. Pentecoste é a força do Espírito Santo quebrando cadeias culturais, raciais, étnicas e assim por diante. E por que nós associamos muito o Pentecostes ao mover espiritual, aos mistérios, às profecias, às revelações, às curas, aqueles movimentos que acontecem nas igrejas? Porque no Pentecoste essas coisas fazem parte. O problema são os extremismos, os emocionalismos que vêm junto com essa manifestação pentecostal, né? Então, esse extremismo, essa manifestação é que talvez traga um pouco de confusão. Mas se você souber filtrar e não entrar por esse extremismo e ficar só com a essência do Pentecoste, é o que a igreja precisa para hoje. É que, na verdade, hoje nós temos os extremos, ao mesmo tempo que nós temos os sensacionistas, que são os grupos que desacreditam da continuidade dos dons do Espírito, nós temos os pentecostais extravagantes ou extremistas que acabam banalizando o movimento pentecostal, que é santo, que é bíblico, que é sadio. Tem uma frase que eu sempre uso que é assim: o diabo mora nos extremos. Todo extremo é perigoso. Todo extremo. Então, o extremista de direita é perigoso, o extremista de esquerda é perigoso, o extremista religioso é perigoso. Então, de um lado, você tem a banalização dos dons, que é a galera aí do The King of Power, The Power. Não. É assim. Ali não é dom. Não defenda. Ali não tem nada a ver de dom. Ali não foi dom. Foi imitação barata de dom. Não é dom. Of the King, the Power não é línguas estranhas. Foi sugestionado como se fosse. Não, então, ali é um dialeto, é um idioma. É um Deus idioma. não sabe nem falar inglês, então. É um idioma. Deus errou. Não, o pastor Massinho, nem inglês ele sabe falar. O pastor Massinho, ele veio aqui e ele falou que Deus passou a revelação para ele e ele disse, ele passou o mistério para a pessoa e aí ele falou bem assim, eu vou falar no idioma, mas não Deus, eu falando agora no idioma. Ele falou que não sabe o inglês, então acabou que falou uma frase que não tem nexo. Depois que o circo pegou fogo, daí a desculpa é legal, né? Não é dizer, foi o que ele falou, né? Eu só estou reproduzindo. Não, tentou passar como se fosse para um bom entendedor, meia palavra basta. Of the King, the Power, the Man, the Best, que é o quê? Não é línguas estranhas, é idioma. Seria o quê? Seria um inglês... Seria a variedade de línguas que a Bíblia fala. Seria um inglês errado, né? É um inglês errado. Um Deus poliglota errado. Of the King, desligado o rei. The Man, eu não sei o que significa. Desligou the o cérebro best. desse povo. Desligado o rei grande. Desligou o cérebro do povo só nessa hora. Não, mas existem os excessos. Existem os excessos. Não que signifique especificamente essa colocação. Não, eles estão no meio. Você fica usando isso aí só porque tá na mídia agora e você quer mídia. É seu amigo que quer defender ele. Não adianta, não. Não, advogado do Miguel. Não tem jeito. Aí é causa perdida, irmão. Nem tenta se envolver. É causa perdida. O povo me ama. Só eu falar disso aqui, o povo tá passando pano. Tá advogado. Passapanista. Mas tem terraplanista. Terraplanista, passapanista, tudo. Ligueirista. Não, mas Of the King, the Power não é línguas estranhas, é um idioma. Não é. Vale então. Não é língua mesmo. Então, mas tu disse que era. Não, eu disse que é imitação. Imitação do dom de variedade de línguas. Sim. É palhaçado, na verdade. Mas você pega ali, ó, essas alas. Tira o Miguelito, seu amigo lá. Mas coloca, por exemplo, os profetas do Pix estão aí. Então, tudo isso aí é essa ala extremista. Solta o pino da granada. Diz que era, né, diz que era, dá pesado, diz que era, não vou mexer. Sei lá, né? Mas assim, essa ala extremista aí não representa a igreja. Não representa. O problema é quando a igreja... Eu te amo, Débora. Você me detesta, mas eu te amo. Continua. Hater. Débora, tô contigo. Não tô não. O que eu estava falando? Essa ala da igreja? Então, não. Tem essa ala extremista, e o problema é quando a igreja ela começa a ser a resposta contra o extremismo, ela se torna extremista do outro lado. Então, às vezes, para silenciar esse movimento que banaliza os dons, a gente entra por um caminho de extinguir os dons. E aí não pode. Por quê? Porque se de um lado tem essa área extremista, do outro lado eu abrir mão do que Deus me deu para não ser confundido com a picaretagem gospel, também é muito perigoso. Porque se os dons não fossem necessários, Deus também não teria deixado para a igreja. E os dons são para hoje. Os dons são para hoje. Embora alguém ensine por aí que os dons... Não, eu creio, os dons são para hoje. Inclusive, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não encontra uma bendita expressão mostrando que os dons terminaram.
Então, os dons são para hoje. Quando você olha para a teologia de Paulo, Paulo aponta para os dons atuando nos dias de hoje.